Então vamos dar continuidade? Vamos pensar aqui no espaço vivido da criança. Então eu trouxe aqui para vocês verem. Não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó, essa bonequinha? Seria a criança. O primeiro espaço que ela ocupa é a sua casa. O segundo espaço que ela ocupa é a sua rua. O terceiro espaço que ela ocupa é a escola como referência. A partir da escola, nós temos o quarto espaço que seria: a escola está inserida em bairro, e aí nós vamos trabalhar aqui o bairro, tá? Mas o que compõe vários bairros junto? Aí nós vamos para o sexto espaço, que seria a cidade. Então eu tenho aqui a cidade. Depois da cidade, qual seria o outro espaço de referência para a criança? Então, gente, só para explicar a vocês que quando eu começo com essa questão da referência espacial da criança, eu começo com ela, eu estou lá na educação infantil, eu estou lá no terceiro jardim 3, o eu, a minha família, o primeiro ano também, aí eu incluo também o primeiro ano. Quando eu vou para a rua, tá? E para a escola, não que eu estou no primeiro e no segundo ano, tá? Primeiro ano eu trabalho a escola também, tá? A rua, a escola, e o segundo ano também. Quando eu vou para bairro, cidade, eu estou no terceiro ano de escolaridade. Aí eu já estou com 8 anos de idade. Então aqui eu estou com 4 e 5, aqui com 6 e 7, aqui com 8 anos de idade. Quando eu saio da cidade e entro em país, o próximo aqui, deixa eu botar o próximo em país. Deixa eu botar aqui o em país. Eu já estou no quarto ano de escolaridade. No quarto ano de escolaridade. País, depois eu entro continente, entendeu? Continente. Quarto e quinto. Aí depois do país continente, eu vou entrar no planeta, né, no mundo. E depois eu vou até fazer um quadrado aqui. O universo. Olha bem como é que ficou. Tá vendo a referência? O eu, a minha rua, a minha escola, o eu, a minha rua, a minha escola, o bairro, a cidade, o país, os continentes, né? E o mundo com esse quadrado que eu fiz aqui. Isto aqui, gente, define o currículo de geografia, de localização, de espaço. Então, eu não posso chegar no quarto ano, a criança não entender, por exemplo, que, vamos botar assim, que a Vila Isabel não está dentro do Três Rios, que a Vila Isabel como se fosse uma cidade, entendeu? Que a Vila Isabel, que o estado do Rio de Janeiro vamos dizer assim, está dentro de Três Rios. Ele não pode chegar no quarto ano sem entender que para formar... eu esqueci de falar do estado aqui, tá, gente? Eu falei cidade, estado, país, continente e planeta. Então, quando eu entro em cidade, estado, eu estou aí no terceiro e quarto ano. Quando eu entro em continente, país, continente, planeta, eu estou no quinto ano, estou com 10 anos de idade.
Agora, tem criança que está com 10 anos de idade, não consegue localizar, acha que a sua cidade está em outro estado, não sabe diferenciar cidade, estado, cidade, bairro. Não sabe que vários bairros reunidos compõem uma cidade, várias cidades reunidas compõem um estado, vários estados reunidos compõem um país. Como é que ele vai entender escala? Como é que ele vai entender mapa? Então, o professor que está na base, que está lá na educação infantil, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, tem que trabalhar isso com muita propriedade, para que se construa esse conhecimento linear, ele não é linear não, ele é crescente, para que o aluno não tenha lacuna nesse conhecimento. Vamos andar aí. Deixa eu andar aqui. Bom, iniciando o espaço vivido, aquilo que eu falei, ou seja, aquele que a criança conhece, explora seu trajeto, delimita suas brincadeiras, enfim, onde ela de fato vive, é aquele espaço próximo com a sua própria casa, a praça onde brinca, a casa de parente que frequenta, aquele que já conhece bem, antes mesmo de chegar na escola. Foi exatamente o que eu falei com vocês. Vamos continuar. A escola que possibilitará ainda à criança a construção da noção do espaço recebido, ou seja, aquele que ela reconhece sem necessidade de vivenciar e experimentar. É o caso, por exemplo, do mapa do trajeto da casa-escola, onde a criança representa por meio de desenho as ruas, as construções, os elementos naturais por onde passa costumeiramente, apenas lembrando, sem estar percorrendo o caminho concretamente naquele momento. Então, ela não precisa passar por aquele caminho para poder desenhar, porque ela já passou. O espaço percorrido é aquilo que ela percorre diariamente ou semanalmente. Então, ela explorar esse espaço que tem à sua volta, que compõe esse espaço. Quanto mais exploramos o espaço à nossa volta, mais o compreendemos. A criança incorpora a noção de espaço de forma gradual. Assim, é interessante que o seu primeiro referencial seja o mais próximo possível. Por exemplo, o seu próprio corpo, porque eu falei do eu. Estabelecendo inúmeras brincadeiras individuais quanto coletiva que envolvem o conhecimento do próprio corpo, em questão à lateralidade, por exemplo, constatando diferentes maneiras quanto o espaço é ocupado por ele por diversas posições. Estaremos promovendo às crianças armas necessárias para um bom desenvolvimento espacial. Então, essa referência dela, mão direita, ou vai na sua casa, né? Quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, vai para frente, para trás. Esse tipo de coisa que tem dentro de casa, o que está no seu lado, o que está na sua frente, o que está atrás de você, já faz ela ter noção desse espaço, explorar esse espaço o máximo que ela puder. Continuando. Concomitantemente, ou quer dizer, juntamente, no mesmo tempo, essa criança aprenderá a noção de coordenadas quando será capaz de situar elemento no espaço, uma relação com outro ao mesmo tempo, conceberá numa mesma estrutura em que possa haver referencial fixo. É chegado o momento, então, de trabalhar efetivamente as orientações espaciais a partir das direções cardinais adotadas como referenciais universais. Só aí, gente, que vai poder trabalhar com a rosa dos ventos. A criança só vai poder localizar as noções espaciais da rosa dos ventos se ela só puder se localizar no espaço que ela vive. Então eu falo, dá 10 passos para a sua direita. O que tem na sua direita? Dá 5 passos na sua frente, dá 6 passos para a sua esquerda. Ou então fazer mapa dentro de casa, dentro da escola, coisas desse tipo que ela se localize. Para poder entender a rosa dos ventos, ela vai precisar dessa localização anterior. Não sei se vocês estão entendendo isso. Isso se faz aonde? Isso se faz no jardim,
no primeiro ano e no segundo ano até o terceiro ano. A partir do quarto ano a gente começa a trabalhar com a Rosa dos Ventos. Aí está. Gente, tem gente que não sabe usar a Rosa dos Ventos, adulto, porque a aula foi uma aula expositiva, uma aula cansativa e não foi uma aula explicativa. Não foi uma aula vivenciada. Eu me lembro quando eu tinha escola, a professora trabalhava a Rosa dos Ventos a partir da localização, a partir do sol, do nascente do sol. Então, aquela questão da nascente, poente, aquela coisa, você coloca a Rosa dos Ventos, que o sol nasce no leste, e aí a criança sabia que o contrário do sol era o oeste, e aí tinha na frente era o norte, atrás era o sul, e assim ela começava a se localizar. E ela fazia essa Rosa dos Ventos na sala. Então, na frente do quadro, ela colocava a partir do sol, tá, gente? Ela colocava qual a direção que estava atrás do quadro, que era o inverso, no leste, no oeste, ela fazia essa localização e a criança trabalhava com a criança com coisas dentro da sala para ela poder entender. Para depois trabalhar com os colaterais, né? Que seria o nordeste, o sudeste, o sudoeste, o noroeste, que são essas partes que estão aqui menores da Rosa dos Ventos. É preciso, volto a dizer, professores, estudar o conteúdo para ensinar. Não é simples, você precisa entender para poder ensinar. Bom, ainda hoje é possível nos orientarmos pelos astros, como os seres humanos antigos fizeram durante muito tempo. Lendo os mapas. Todas as pessoas eventualmente consultam algum tipo de mapa. Portanto, é extremamente importante que a escola dê às crianças informações, instruções, conhecimento necessário para que ela possa se alfabetizar também nesse tipo de leitura. Então, gente, trabalhar mapa é muito mais do que você botar um mapa do Brasil e falar onde está seu estado, aquilo outro. Ele entender a legenda, por que tem essas linhas, essa divisão. Isso tudo a gente trabalha antes, quando a gente trabalha limite de rua, limite de bairro, limite de cidade. Quando a gente vai fazendo esses limites, a gente também trabalha isso no mapa, para a gente chegar a isso no mapa. Então, você seria capaz de olhar o mapa e dizer que mapa que é, sem você ler a legenda? Se você olhar o mapa do Brasil, porque nós temos o mapa de relevo, o mapa de clima, o mapa de rodovia, né? Nós temos mapa político, nós temos vários tipos de mapa. Então, ensinar a criança a se alfabetizar no mapa é como ensinar ela a ler e escrever. Ela precisa entender a linguagem da cartografia. E isso também nós temos que fazer. Não é simplesmente colocar o mapa, localizar e acabou, não. Nós temos que trabalhar isso paulativamente, devagar, e cada aula que a gente der, a gente trabalhar um elemento, mais de um elemento na questão da estruturação de mapas. Bom, assim deve-se iniciar o encaminhamento de algumas observações preliminares a ser discutida oralmente em sala de aula, como: qual a importância dos mapas na vida das pessoas? Para que eles servem? Ora, os mapas existem há muito tempo e servem principalmente para localizar o espaço, delimitá-lo, informar sua organização. Nós nos servimos dele, o nosso dia a dia, identificar locais em qual desejamos chegar, os roteiros que devemos seguir, enfim, facilitar a nossa locomoção no espaço, inclusive na economia de tempo. Hoje nós temos aplicativos, hoje nós temos aí os localizadores, mas nós temos que ensinar as crianças a se alfabetizar na questão do mapa. Então, volto a dizer, não é essa aula que vai ensinar isso a vocês. Essa aula está dizendo a vocês o que vocês têm que priorizar no ensino da geografia com as crianças da primeira etapa, tá? Daqui a pouquinho vai acabar mais os 15 minutos. Eu estou vendo que eu vou dar mais uns 45 a 50 minutos de aula. Talvez faça 4 tempos de 15. E aí a gente fica para a próxima aula que nós vamos falar agora. Vou continuar, vai acabar e eu vou continuar falando de mapa, tá bom, gente? Então, eu vou parar aqui porque faltam 20 segundos. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre mapas e vamos falar um pouco, vamos introduzir sobre a BNCC, o estudo da geografia. Eu espero estar podendo ajudar vocês nessa aula.
não estou fazendo a melhor aula possível, porque vocês dão vida à aula, né? E eu falar sozinha é muito complicado, tá bom? Até a próxima aula.